Convido a igreja a abrir a Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17. Tiago 4, 13 a 17. A palavra de Deus diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós que jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O livro de Tiago, meus irmãos, ele é um livro terapêutico, é um livro que nos encoraja, é um livro que nos adverte, um livro que nos ensina muito para a igreja. E parece que Tiago viu na igreja algo que o perturbou. Ele viu o que nós podemos chamar de ateísmo prático, né? Porque o ateísmo intelectual é quando uma pessoa diz que não acredita em Deus. Às vezes um ateu intelectual, ele diz que não acredita, mas a sua maneira, pela forma como ele vive, diz que ele acredita e mostra que ele acredita em alguma coisa. O ateísmo prático é exatamente o oposto. É uma pessoa vem, professa sua fé em Cristo, mas não mostra essa fé na maneira como ela vive. Ela vive como se ela não tivesse professado a fé. Isso é chamado ateísmo prático. Então, queridos irmãos, ao fazermos projetos pessoais, nós devemos considerar o que? A nossa fragilidade e a vontade de Deus acima de todas as coisas. Do contrário, nós estamos o quê? Pecando. Temos um ano aí que passou para nos ensinar. Quantos planos, quantos projetos foram frustrados. Mas eu não vou me ater a isso. Mas olha como Tiago começa. Agora, ouça o que vocês dizem. Hoje ou amanhã iremos para a cidade, esta ou aquela cidade, passaremos lá um ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Tiago pensa que que esses irmãos aqui, eles têm um plano de negócio detalhado. Eles fizeram todo um planejamento de um ano. Eles têm objetivos, projeções, metas, igual as empresas fazem, igual as empresas nos impõem. Eles têm tudo junto. Estão preparados para quê? Para conquistar o mundo. Aqui eram mercadores que estavam se projetando para o quê? Sair, fazer negócios e viajar por um ano para obter lucros. Tiago não está dizendo que nós devemos o quê? Pegar nossa agenda, nosso smartphone e jogar tudo fora o que nós planejamos. Não, não é isso que ele está dizendo aqui. Não está dizendo que nós não temos que ter planejamento, que nós não temos que nos preocupar, focar em algo que temos que fazer. O que ele está dizendo é o quê? Que nós devemos fazer isso considerando a Deus. E o que esses homens estavam fazendo era planejar, projetar, sem considerar a Deus. Estavam projetando a sua vida, projetando um ano, mas sem considerar a Deus. Era exatamente isso que eles estavam fazendo. Não há preocupação em honrar o Senhor no que fazemos. Mas nesse caso ele não era nem considerado. E muito provável que nós ouçamos o quê? Um amigo, faz isso, faz aquilo, e não consideremos Deus. É muito mais fácil a gente ouvir alguém nos dar uma instrução e obedecer a ele, do que o que a palavra de Deus diz sobre isso. Como eu posso fazer isso de acordo com a vontade de Deus? Como eu posso encaixar isso nos planos de Deus? E por que é mais fácil? Porque nós queremos ser populares, e parece que isso é muito mais importante do que nós sermos o quê? Fiéis.
Um pastor escreve assim: a independência arrogante de Deus de nossa cultura é tão difundida que até mesmo muitos cristãos frequentam a igreja, casam-se, escolhem suas vocações, têm filhos, compram e vendem casas, expandem seus portfólios e vagam sem referência substancial à vontade de Deus. Muitos cristãos nunca oram seriamente sobre a vontade de Deus em relação à sua vocação, ou direção familiar, ou entretenimento. Muitos cristãos não buscam a vontade de Deus nas coisas que têm que fazer. Eles simplesmente fazem: nós vamos para a praia, nós vamos para o campo. Não tem que orar para isso. Nós não temos que orar para a viagem que nós vamos fazer. Temos sim, meus irmãos. Santo Agostinho, ele costumava dizer: ame a Deus e faça o que quiser. Porque se você ama a Deus, você fará algo que lhe agrada. Mas nós mudamos isso, o relativismo mudou isso para quê? Faça o que você quiser e diga que ama a Deus. É simplesmente assim que muitos estão vivendo. Faça o que quiser e diga que você ama a Deus. Tiago dá duas razões pelas quais isso é tolice. Primeira, nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos qual a nossa situação. Podemos sofrer um acidente, podemos ficar incapacitados por algum tempo, ficar doentes, receber um diagnóstico devastador. Aquela doença que as pessoas não gostam nem de falar o nome. Pode ser que acometa, você seja acometido dela, ela chegue na sua família. Pode ser que o local onde nós trabalhamos feche. O mercado pode quebrar e todo o dinheiro que nós investimos para a aposentadoria ir para o espaço. As nossas economias. Você pode descobrir que está grávida sem ter planejado, ou você pode descobrir que a sua filha solteira ficou grávida. Isso muda todos os planos de uma família, todos os planos de uma vida. Na verdade, nós não sabemos nossos planos futuros, se eles são bons ou ruins. Nós não enxergamos o futuro. Somente Deus vê o futuro. Você adia investir na obra de Deus porque fala: não, eu preciso acumular agora para a minha velhice, então eu não posso investir em missões, eu não posso dar o dízimo, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você fala assim: não, eu preciso acumular quanto antes porque eu vou chegar na minha velhice e preciso ter uma reserva. Quando aquele dinheiro que você acumulou para a sua velhice acaba sendo usado num asilo, sendo usado para tratamento médico, sendo usado para pagar remédio. Você abandona a faculdade para ir para um emprego ótimo, mas aí quando você é dispensado, você não consegue recolocação. Você decide provar o seu amor para o seu namorado, para a sua namorada, mas não enxerga o que? As cicatrizes, o ressentimento, a gravidez indesejada, que você terá que conviver no futuro. Você nem sabe se esse namorado vai estar do seu lado, depois que ele conseguiu o que ele pretende. Você se esforça para que seus filhos possam se envolver em tudo. Por quê? Porque você quer que eles sejam felizes. Mesmo que isso signifique, não, foca aqui, não precisa ir na igreja, não precisa ir na escola dominical, não precisa se envolver no grupo de jovens, não precisa de Deus. Foca que você vai conseguir os resultados. O que você não vê é que isso que você está fazendo para os seus filhos vai trazer um problema futuro quando ele tiver que enfrentar os problemas que o mundo trarão, que a faculdade trará. Seu filho não vai estar preparado para enfrentar. E aí você vai se arrepender de ter focado mais nele em algumas coisas e deixado o reino de Deus em segundo plano. E você pode tomar decisões, sobre o que é certo e errado, e a sua escolha indulgente em relação aos seus filhos pode levá-los à ruína, à destruição, à morte da sua alma. Seu desejo de casar o leva a se casar com uma pessoa que não é crente ou que não está pronta para casar, acreditando o quê? Ele vai mudar depois que ele casar. Você pode mudar. Não, eu vou mudá-lo. Eu vou mudar meu marido depois que eu casar com ele.
você não vê a dor nem a miséria do futuro. Por quê? Nós não mudamos ninguém. E se você acha que você vai mudar os defeitos do seu marido, do seu cônjuge, da sua namorada, do seu namorado, você não vai mudar. Você não muda. Os defeitos, eles se intensificam no casamento. Eles aparecem mais. Nós não mudamos ninguém. Se Deus não realizar uma obra, se Deus não transformar, nós não transformamos ninguém. Se o Espírito Santo não mudar a vida de uma pessoa, nós não faremos. Por isso, nós não sabemos o que será amanhã. O ponto é este: Deus vê o futuro, só Ele. Nós não vemos o que é melhor para nós no longo prazo. Viver nossas vidas sem buscar a orientação de Deus é ser arrogante, é ser tolo. Por quê? Porque nós achamos que o conselho do nosso amigo, que o nosso conselho é superior ao conselho de Deus, o Criador de todas as coisas. Mas há uma segunda razão pela qual deixar Deus de fora de um planejamento é errado, é um erro. A vida é curta. Olha o que o Tiago diz: o que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em Lucas capítulo 12, Jesus nos conta uma parábola. Jesus nos conta uma parábola que diz assim, Lucas 12, a partir do versículo 17. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Gente, tem muitas pessoas preocupadas somente com isso. Não tem nada de errado a gente planejar o nosso futuro, planejar a nossa velhice, não tem. O problema está em fazer isso sem considerar Deus, sem considerar o nosso Senhor. Em outubro de 1996, o economista canadense William Vickery recebeu o Prêmio Nobel da Economia. Ele tinha 72 anos. O prêmio foi o ponto alto da sua carreira. E 24 horas depois ele estava morto. Ele estava morto. Ele não pôde usufruir nem do status, nem do próprio prêmio. Um dia alguém está saudável, no dia seguinte foi embora. A nossa vida é assim. Um dia você fala com alguém aqui, na outra semana esse alguém já não está mais entre nós. A nossa vida é como uma neblina que o vento dispersa. A neblina aparece, a hora que vem o sol, o vento, ela se dispersa. A nossa vida é assim, ela é efêmera, ela é rápida. Quantas pessoas você conhece que dizem: eu pretendo seguir a Jesus algum dia, agora eu quero me divertir um pouco? É muito cedo. Quantos cristãos professos parecem viver assim? O erro da declaração está o quê? Na noção de que seguir a Cristo é uma experiência desagradável. Tem pessoas que pensam que seguir a Cristo vai te fazer triste, vai te fazer desanimado, quando não é assim. A religião cristã ela é alegre, é uma religião que traz alegria que muitas outras religiões não traz, alegria de saber que você vai ser salvo, que um dia, mesmo que tudo isso acabar, vai continuar. E não depende de mim, depende de Cristo, que realizou a sua obra na cruz. Diferente de todas as outras religiões que dependem do homem. O homem precisa buscar melhorar sempre para alcançar o ideal. No cristianismo não depende do homem. Cristo realizou a obra, e a obra nos é dada pela graça. E pela graça nós somos salvos.
Quem segue a Cristo sabe que nada mais enriquece a vida. Nós temos ânimo, alegria de um relacionamento genuíno com o Senhor da vida. Não está falando que ninguém vai passar por problemas. Todos nós, o ímpio e o crente, todos passarão por problemas. Isso é inerente à raça humana. Mas Deus nos dá uma alegria que ninguém pode dar. Outra razão pela qual é tolice viver, planejar sem considerar Deus é que nós não temos muito tempo para mudar o curso da nossa vida, né? Não há garantias, nem mesmo temos a certeza de amanhã. Gente, quantos de vocês não conhecem alguém que planejou e a hora que ele podia usufruir, ele veio a falecer? Quantas vidas ceifadas, jovens. Então, qual que é o ponto? Tiago nos desafia o quê? A começar a viver as nossas vidas para o Senhor. Em vez de ignorá-lo, devemos buscá-lo. Devemos o quê? Planejar, incluindo Deus. Incluindo Deus. Deixe-me dar 3 princípios. Uma vez que nós não podemos saber o que está à frente, nós devemos o quê? Confiar a nossa vida para Ele no futuro. Você nunca está errado em buscar Jesus, buscar a Deus, buscar o que é eterno. O próprio Cristo nos diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a você. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, Deus vai te dar. Deus vai te dar. É sempre a escolha certa e fiel agora. Pense num casal. O casal casa, eles conseguem bons empregos, eles trabalham duro para comprar um apartamento, e eles estão lá, felizes da vida, e eles trabalham muito para construir uma vida boa juntos. E com o passar dos anos, o casal se distancia, né? Parece que o amor acabou. Quando você pergunta, o que aconteceu? O amor acabou, pastor. Não tem mais amor. Mas, na verdade, a chama do amor, ela apagou por negligência. Por quê? Porque estavam os dois tão ocupados, mas tão ocupados, procurando o quê? O futuro, que deixaram do quê? De dar atenção ao relacionamento. Deixaram de cultivar o casamento. Deixaram de viver as coisas simples da vida. O que adianta você ganhar tanto dinheiro para nada? Nós temos que cultivar coisas simples da vida. Passear com a esposa, honrar a esposa e vice-versa, honrar o marido. Nós precisamos cultivar o casamento. Cultivar o casamento é muito mais do que cultivar dinheiro, gente. E muitos casais às vezes nem percebem, isso é automático. Eles correm atrás desenfreado do dinheiro para garantir uma vida boa. E o casamento vai esfriando. Eles nem almoçam mais juntos. Eles nem tomam café da manhã mais juntos. Por quê? Porque eu tenho que sair mais cedo e o horário de almoço não bate com o horário de almoço dele. Mas lá na empresa vai ter alguém lá assim: nossa, você está tão bonita hoje. Nossa, você está tão bonita hoje. E a esposa sua, o marido seu, nem te viu, nem sabe. Coisa simples. Cultive o seu casamento. Não deixa a chama do amor se esfriar. Não deixe isso acontecer. Tiago não para, de nos dizer que estamos fazendo errado, e ele aponta uma direção positiva. Ele diz que existe uma maneira melhor de vivermos do que a do ateísmo prático. Ele diz assim: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, é muito comum a gente falar isso, virou até um jargão. Se Deus quiser, mas não pode ser um jargão na nossa vida. Tem que ser assim: se Deus quiser, eu vou viver. Se Deus quiser, nós vamos atravessar esse ano, vamos ser vacinados, vamos passar por essa pandemia. Se Deus quiser. Isso tem que ser algo real na nossa vida. Não um jargão. Te vejo domingo. Se Deus quiser. Fica assim, um jargão. Não, se Deus quiser mesmo, porque se Ele não quiser, nós não vamos se encontrar. Nós não vamos nos ver. É necessário, a gente precisa perceber que
tudo que fazemos tem a ver com servir ao Senhor, a nossa vida. Romanos 12, 2, que nós vimos no culto pela manhã, no domingo passado, para a gente não nos amoldar a este mundo, não tomar a forma deste mundo. A verdadeira fé é confiar em Cristo, em um momento e circunstância para o outro. É confiar as nossas vidas a Ele. Ok, então como que nós vamos fazer isso? Provavelmente colocando essa palavra, se Deus quiser, de maneira prática na nossa vida, ao nosso planejamento. As palavras podem perder sentido, mas elas têm que ser fundamentadas, reais. Semana passada nós vimos também que Sebastian Bach, ele escrevia no final de cada peça SDG, Soli Deo Glória, que aquilo, a obra-prima que ele havia acabado de fazer era o quê? A glória somente para Deus. Era a peça que ele acabou de escrever, que tudo que ele fazia, ele honrava a Deus, e é assim que deve ser a nossa vida. Tudo que eu vou fazer, eu devo honrar a Deus. E não importa a profissão que eu tenho, não importa o que eu faço, eu devo fazer para honrar a Deus. Consequentemente, eu estarei honrando o meu patrão, o meu superior. O pastor Hughes escreve, diz que há muito tempo, quando o imperador oriental de Constantinopla era coroado, o pedreiro real, né, a pessoa que esculpia pedras, chegava com várias lápides, para que no mesmo instante que o rei subiu ao trono, ele escolhesse qual seria a sua lápide. Os sábios daquela época achavam interessante que ele lembrasse do seu funeral no momento da sua ascensão. Por quê? Porque a vida, ela não dura para sempre. Não dura para sempre. E se pudéssemos sentir como a vida é curta e imprevisível, talvez seria mais fácil o quê? Entregarmos tudo para Cristo. De alguma forma, nós precisamos nos lembrar que nós não somos de nós mesmos. Nós fomos comprados por um preço. E o preço é o sangue de Cristo. O sangue que Ele derramou na cruz. É o sangue que garante a nossa salvação eterna, uma vida eterna. Uma vida pós a morte. A morte leva as pessoas à reflexão, a pensar. Mas nós temos que pensar hoje e agora. Depois que a pessoa morreu, não tem mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Deus quer que nós aprendamos seus pensamentos, desejar o que Ele deseja, que nós amadurecemos na fé. E Deus propõe a nos ensinar, como nós ensinamos nossos filhos. Ele nos deu a Bíblia para nós lermos. Ele tem dado exemplos, bíblicos, para que nós aprendamos. E quando você lê a Bíblia, você vê bons exemplos e exemplos ruins. E isso é para nos ensinar, é para que nós possamos aprender. Todos são planejados para ensinar como andar nos caminhos de Deus. Deus também deu princípios para guiar as nossas vidas, Ele nos ensina, nos diz que casar especificamente, não diz especificamente, você tem que casar com fulano ou com ciclano. Não, Deus não vai falar isso para você. Mas Deus fala, você não deve casar o quê? Com uma pessoa que é incrédula. Deus fala isso, tá? A Bíblia pode não nos dizer em qual atividade nós devemos nos envolver, mas Ele diz que qualquer coisa que nos afaste de Deus é um ídolo. Então nós devemos avaliar se a faculdade que eu vou, se o trabalho que eu estou escolhendo, ele vai me afastar de Deus. Eu não estou colocando Deus em primeiro lugar. Quando a gente pergunta qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que preferir essas coisas. Eu vou escolher uma faculdade num lugar onde eu possa continuar cultuando ao meu Deus, onde tem uma boa igreja, onde eu possa congregar, onde eu possa ter uma comunidade para fazer parte. Agora, o que as pessoas pensam? Não, eu vou escolher a melhor faculdade, o melhor emprego, onde paga mais, mesmo que não tenha igreja, mesmo que isso vá te afastar de Deus. E isso vai trazer consequências. Deus não dá a resposta direta, mas indiretamente Ele nos ensina como nós devemos fazer as nossas escolhas.
A Bíblia não diz que nós devemos comprar algo grande ou algo pequeno, ou como fazer, mas a Bíblia nos ensina sobre a cobiça e sobre o contentamento, que nós devemos estar contentes. A Bíblia nos ensina isso. O estudo da palavra de Deus ele é fundamental para que nós possamos aprender princípios básicos da vida e nos mostrarão qual o caminho de Deus. Se você está tendo dificuldade em escolher, o primeiro capítulo de Tiago, ele nos ensina também a andar na sabedoria, na vontade de Deus. Ele diz assim, se alguém quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Pode parecer banal, né? Mas quantas vezes você orou pedindo a Deus sabedoria, acreditando que Ele pode te dar sabedoria para tomar decisão? Quantas vezes? Você toma as decisões muitas vezes por impulso, na carne. Esquece de orar, Deus, me dá sabedoria de eu falar com meu marido, me dá sabedoria para eu falar com a minha filha, me dá sabedoria para eu falar com meus pais. Me dê sabedoria, Senhor. Ora, peça sabedoria a Deus, confiando que Ele pode te dar sabedoria, e talvez vai ser a melhor solução que você vai encontrar. Eu acredito que Tiago está nos alertando, ele indicou a direção certa, e se nós recusarmos prestar atenção em tudo que ele tem falado para nós, nós estamos o quê? Sendo rebeldes contra Deus. Queridos irmãos, muitos de vocês vêm todos os domingos, sentam aí, ouvem sermões, apreciam a palavra de Deus, se maravilham muitas vezes com a palavra de Deus. Alguns da sua casa ouvindo sermões pela internet, mas não fazer nada para mudar a maneira como vivemos, isso é pecado. É pecaminoso. Nós aprender domingo a domingo, se maravilhar com a palavra de Deus e não mudar a atitude que nós temos que fazer. Nós precisamos mudar de atitude. Nós precisamos mudar hoje, agora. Então aqui está uma pergunta sobre o que Deus está falando com você. Você é uma pessoa que vai à igreja, se diz espiritual, mas vive como um ateu prático? Como que é a sua vida fora da igreja? Você está vivendo sem levar em consideração o que Deus quer que você faça? Você está mais preocupado com o futuro e deixando a oportunidade de servir a Deus? Você adiou levar a sério as questões eternas? Não sei, cada um vai responder para você mesmo, né? É uma pergunta introspectiva. Ao identificar essas áreas na sua vida, confesse diante do Senhor, peça a Ele para ajudá-lo a viver para a sua glória. Busque a vontade de Deus, esteja atento à sabedoria, esteja atento à sabedoria da palavra de Deus. Antes de fazer planos, de fazer escolhas sobre seu comportamento, faça uma pergunta simples: o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu faça? Tiago nos desafia a fazer mais do que professar a nossa fé e depois viver como quisermos. Ele nos chama o quê? Para uma fé genuína que está o quê? Disposta a seguir a Cristo. Não apenas lá na frente, não, daqui a alguns anos eu vou fazer minha profissão de fé, eu vou tomar uma decisão por Cristo. Não, Ele está chamando você agora. Nós não sabemos o que sucederá amanhã. Ele te chama, Ele desafia a segui-lo agora, hoje, nas decisões diárias das vossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar e que toda a glória seja dada somente a Ele.